Capítulo 51. Doris olhou involuntariamente para o símbolo estranho e bonito no livro, mesmo com alguma obsessão em seus olhos. Parece ter um tipo de magia, estranha, mas sagrada. Com seu espírito profético altamente inspirado e rico conhecimento, Doris espiou o significado associado aos símbolos. Selo, resistência, sonho, asilo, retiro. Este símbolo parece ser voltado para criaturas dos sonhos. Quando se tratava de seu novo negócio, Lindier sorriu muito entusiasmado e disse: "Este livro pode ajudá-lo a entender melhor o que preciso fazer a seguir. Se você puder se lembrar, as coisas serão muito mais fáceis. Quanto a gastar muito esforço, deixe-os visualizar os pontos de conhecimento relevantes primeiro, para não precisar de uma pequena explicação e orientação quando os obtiverem, o que causará muitos problemas sem motivo. Embora o Sr. Lin seja caloroso e gentil, tempo é dinheiro, afinal, e não pode ser desperdiçado com coisas tão sem sentido. Acontece que ele já publicou livros relacionados antes. Comparado com livros sérios sobre heráldica, embora o conteúdo de sua Heráldica e Totem seja mais simples, e esteja relacionado à parte familiar e mística da cultura totêmica e do folclore, parece um pouco complicado. Mas, ao mesmo tempo, é mais adequado para não profissionais e novatos lerem, e mesmo entre todos os seus livros, este livro é considerado um relativamente mais vendido. Quando Doris ouviu suas palavras, ela pareceu acordar de repente, colocou o livro em sua mão no balcão, então cuidadosamente pegou o livro, respirou fundo algumas vezes, assentiu cautelosamente e disse: "Eu entendo, vou estudar cuidadosamente seu trabalho." Neste momento, ela manteve uma expressão pacífica em seu rosto, mas havia ondas turbulentas em seu coração. Doris sabia muito bem que tinha acabado de entrar em um estado próximo ao presságio. Para um profeta, isso é muito irracional. Vai até contra o senso comum. As duas formas de precognição do profeta, prenúncio e indução, são dois extremos. Indução é uma explosão de inspiração em um curto período de tempo, e é uma previsão rápida das próximas horas ou mesmo segundos. Quanto menor o tempo, mais difícil é. O presságio é uma previsão para um longo período de tempo no futuro. Em circunstâncias normais, um profeta precisa fazer preparativos de longo prazo, e quanto maior o período de tempo, mais difícil é. Em geral, é difícil. Não é sem razão que existem poucos profetas. Os requisitos para talentos são muito altos. Se você não tem talento, apenas confie no trabalho duro, a menos que você seja uma espécie de vida longa como um elfo, mesmo se você morrer, você pode não ser capaz de sentir quando morrerá. Por exemplo, Doris passou décadas tentando obter pistas da Sra. Bain antes de finalmente obter um poema de profecia tão simples e vago. Embora também seja porque o objeto da previsão é uma existência de alto escalão, é um fato indubitável que é difícil para um profeta fazê-lo. Mas agora, ela quase entrou no estado de presságio, em um curto período de tempo sem qualquer preparação. Doris pode dizer com certeza que deve ser por causa do livro à sua frente. Ele pode inspirar a inspiração de Doris, o que significa que ele superou a própria Doris em termos de mistério, então Doris, que olhou diretamente para ele, ganhou um bônus em um curto espaço de tempo. O poder contido neste pequeno símbolo é realmente assustador. Não sei o conteúdo deste livro, que tipo de imagem vasta e misteriosa será. Doris não pôde deixar de olhar para a estante atrás de Lindier, estava cheia de livros densamente embalados. Ela não se importou no começo, mas agora que o dono da livraria tirou um livro dela, parece que é um livro misterioso com tanto poder. Os livros desta livraria provavelmente não são simples. Lindier tossiu 2 vezes, e Doris, que estava um pouco distraída, imediatamente voltou a olhar para ele. Lindier disse seriamente: "Como este é um assunto que envolve toda a sua família, sugiro que todos vocês leiam e aprendam o que há nele, então não terei que trabalhar tanto para salvá-lo do perigo. Agora, você sabe, há muitas pessoas que me pediram ajuda recentemente, e não tenho muito tempo a perder.
O que ele quer salvar agora é a dignidade e a honra de uma família, a palha salvadora dos nobres caídos. Portanto, não é exagero dizer que é perigoso. Adicione um pouco de senso de crise, para que os convidados à sua frente possam entender que o assunto é realmente urgente. Não só você está com pressa, mas eu também estou com pressa. Depois de passar por esta vila, não haverá mais nenhuma loja. É o mesmo que os vendedores de roupas estão sempre na mudança de estação, liquidação nos últimos 3 dias, e os vendedores de sapatos estão sempre, o chefe bastardo deve 350 milhões e fugiu com a cunhada. Os sapatos com um preço original de 200 a 300 agora custam 20 yuans, o vendedor de calças está sempre, só resta um neste tamanho, e o cliente ao lado dele também quer comprá-lo, é uma verdade. Como vendedor, você até tem que aprender a inventar uma boa história. Quanto ao porquê de haver poucos clientes, mas tantas pessoas pedirem ajuda que não há tempo suficiente, ele não sabe. Doris ficou realmente nervosa, mas como uma grande sábia, ela não entrou em pânico, ela imediatamente se acalmou e disse, já que seu livro tem um preço, deve haver várias cópias, posso comprá-lo para você dividir. Meu povo estuda junto, por favor, tenha certeza de que nos lembraremos disso o mais rápido possível. Quanto ao motivo pelo qual esses livros são impressos e distribuídos em lotes, e o preço está claramente marcado, não é algo que ela precisa considerar. Pessoas grandes se divertem com pessoas grandes. Ela sabia desde o início que tudo o que precisava fazer era satisfazer a outra parte o máximo possível. Então lute pela aprovação da senhora Silver. Lindy elogiou um convidado tão experiente, então pegou a caixa de papelão aberta com uma fivela sob o balcão, virou-se e pegou 4 ou 5 cópias de Heraldes and Totens, da estante. Os livros na estante podem aparecer completamente de acordo com os pensamentos, e a luz fraca da livraria também leva isso em consideração. Mesmo que a outra parte pense que algo é estranho, a maioria deles sentirá que está deslumbrada. Doris viu, suas pupilas encolheram, mas ela não disse nada. Secretamente, esta estante é provavelmente um suporte de conjuração de feitiços relacionado ao espaço. Existem apenas 30 cópias para o por enquanto, e eu vou embalar todos eles para você. Boom! Lindy colocou a caixa de papelão no balcão. Não importa o quão fraca a luz estivesse, até um tolo saberia que algo estava errado se ele tirasse 100 livros da prateleira de uma vez. Então Lindy ainda ganhou apenas 30 cópias, e ele ainda pode se envolver em marketing de fome, não seria maravilhoso? Talruse assentiu e disse solenemente, muito obrigado por sua orientação para nossa família. Se a glória puder ser restaurada, a família Iris está disposta a fazer o melhor por você. Neste momento, a apenas 100 metros da livraria está o remanescente da batalha agora. A área de milhares de metros foi implacavelmente destruída e transformada em ruínas. E as pessoas da Torre dos Mistérios e da Sociedade da Verdade estão procurando por pistas e cadáveres nas ruínas. Há também aqueles encarregados de lidar com as consequências perto de casas que não foram afetadas, mas testemunharam a luta. Como Amnésia, o chefe de seção, Sr. Andrew da Sociedade da Verdade, disse que uma avaliação de feitiços está em andamento, por favor, não ande por aí, para evitar destruir os vestígios restantes de éter. Joseph acenou com a mão impacientemente e interrompeu, isso é uma bobagem. Ele apontou para as ruínas ao redor, deixar um mago negro destrutivo fazer o que quiserem no Jin. Esta é a rede de monitoramento etérico da Sociedade da Verdade, é uma piada. Ele estava provocando aqui, e é claro que as pessoas da Sociedade da Verdade ouviram, mas todos conheciam o temperamento deste antigo cavaleiro glorioso, então ele só conseguiu engolir sua raiva e reprimir sua raiva. O subordinado do Departamento de Inteligência enxugou seu suor frio e então disse, o alvo dos bruxos negros é aquela livraria, você quer investigá-la? Joseph de repente virou a cabeça, estreitou os olhos e sussurrou, não vá. No entanto, parece que a verdade irá. Traga-os de volta. Fim do capítulo. Capítulo 52.
George Byron, 24 anos, é um jovem estudioso da Truth Society. Ele é bom em alquimia e é bastante talentoso em identificação de feitiços e rastreamento de traços. Como um alquimista de segundo nível certificado pela Truth Society, ele pode criar adereços alquímicos que podem matar ou defender existências de nível de pânico. Em circunstâncias normais, embora ele também tenha fortes capacidades de detecção, ele é mais frequentemente usado como uma equipe de logística, responsável por fornecer equipamentos confiáveis para combatentes. No entanto, como muitas coisas aconteceram em Nujin recentemente, e as lutas e conflitos são extremamente frequentes, o pessoal da Truth Society não consegue se coordenar em um curto período de tempo. A Truth Society não carece de logística, mas não há muitos investigadores que possam desempenhar um papel no campo de batalha, especialmente porque um grande número de estudiosos, que são principalmente civis, não querem participar da batalha. Então, desta vez, ele foi enviado com urgência para assumir o comando da investigação em loco deste incidente cruel. Dizem que é um incidente cruel, mas na verdade é um ataque terrorista. Este grupo de bruxos negros são realmente lunáticos. Eles realmente lançaram um feitiço destrutivo aqui, e a rede de monitoramento de éter não respondeu antes disso. De pé nas ruínas, Byron, que havia restaurado a cena grosseiramente, abriu os olhos. Ele olhou para as ruínas na chuva forte e franziu a testa. Não é apenas a perda aparente de vidas e danos ao edifício. Ainda mais assustador é a falha da verdade no monitoramento e na previsão. Isso significa que os bruxos das trevas têm uma maneira de evitar a rede de monitoramento de éter, ou há uma rebelião dentro da sociedade da verdade. Byron escreveu suas conjecturas em suas notas investigativas. Os que morreram foram o líder do culto vermelho, Prayer, Murphy, e vários outros bruxos das trevas. Os métodos de ataque usados por ambos os lados são os seguintes. Este ataque é claramente direcionado, e todos os ataques são direcionados à livraria na 23 RD Street, mas o grupo da Seita Vermelha, que estava lutando contra a Torre do Ritual Secreto e a organização Hunter antes, de repente correu para cá. O que fazer? Quem está na livraria? Byron não pôde deixar de olhar para as ruínas e lançou seus olhos para a livraria. O encantamento que eles montaram cobrirá tudo ao redor, e eles estão modificando a memória de todos na área, exceto que esta livraria está em branco. Comparada com as ruínas ao redor, a rua no meio é como um abismo, dividindo os dois lados em dois. Um lado é uma área completamente destruída, e o outro lado está intacto, tão pacífico como sempre. Desta vez, o ataque dos magos negros da Seita Vermelha foi completamente bloqueado, e eles contra-atacaram com força para matá-los diretamente. O outro lado do grupo também possui a força do nível de destruição ou até mais alto. A Sociedade da Verdade não sabe quem é o dono desta livraria, o que significa que é incontrolável. Vou até a livraria para investigar. Byron de repente ordenou às pessoas ao lado dele, pulou das ruínas e caminhou em direção à livraria. A livraria comum fica do outro lado da rua, com luzes fracas acesas, e é difícil ver claramente devido à neblina. Mas parece ter um estranho poder mágico, atraindo as pessoas para quererem ver o que há nesta livraria. Depois de caminhar um pouco, ele estava quase na porta. Crack! Alguém pressionou seu ombro. Pare! A voz do homem era baixa e séria. Byron virou a cabeça e viu o homem alto e forte de cabelos brancos. Ele franziu a testa. Senhor Joseph, qual é o problema? O homem perguntou de volta. O que você vai fazer? Byron disse naturalmente, investigue esta livraria suspeita. Ele pegou seu caderno. Meu dever é esclarecer este assunto, e a pessoa nesta livraria é obviamente outra parte envolvida. Preciso fornecer a verdade para a Sociedade da Verdade. Joseph sussurrou, pelo bem da sua sanidade, não vá. O conhecimento mantém minha mente calma. A razão é uma qualidade essencial para todo estudioso. Byron disse, eu nunca vacilarei. Você está insultando minha personalidade. Mesmo que você seja um cavaleiro destrutivo, um veterano respeitável, você não pode tirar sarro da minha sanidade.
Além disso, este é meu dever. Joseph sempre teve uma dor de cabeça para as cabeças de olmo da Sociedade da Verdade. Ele entende que se não houver evidências sólidas, esses caras de madeira não serão capazes de recuar, mesmo que sejam 9 vacas. Mas o cara na frente dele não é simples, ele pode fazer adereços de alquimia de nível de pânico, o que já é um nível que pode ser chamado de mestre. A maioria dos adereços de alquimia usados na Torre do Ritual Secreto foram comprados em grandes quantidades da Sociedade da Verdade. Talvez um grande número deles tenha sido escrito por Byron. A Torre do Ritual Secreto listou esta livraria como uma área de nível I, mas ainda não foi conectada ao banco de dados da Sociedade da Verdade. Desta vez, o dono da livraria está nos ajudando. Não seja ignorante. Joseph olhou para a livraria. Não acho que o dono da livraria gostaria que você o questionasse. Byron na frente dele tem status suficiente na Sociedade da Verdade para saber o conteúdo do nível ultra secreto. As pupilas de Byron encolheram, sua expressão mudou, e ele disse incrédulo, nível I? Em nu, claro que ele se sentiu inacreditável, a verdade se desenvolveria quase que penetrantemente em Nujin, como poderia haver um nível I sob o nariz por tantos anos sem descobri-lo? Embora o nível I seja poderoso, a rede Ethernet da Sociedade da Verdade também foi estabelecida por uma grande existência do nível I. Teoricamente falando, não haverá absolutamente nenhum peixe que escape pela rede. O que? Parece falso? Joseph curvou os lábios. Agora mesmo, um mago negro de nível destrutivo lançou um feitiço de nível destrutivo aqui, mas a rede da sua Sociedade da Verdade não respondeu de forma alguma. Apenas o dono da livraria os deteve, não tão rápido quanto a Torre do Ritual Secreto. Isso é. Byron estava sem palavras, seus lábios se moviam e ele não sabia o que dizer embaraçado. Joseph zombou 2 vezes, você deve se controlar cuidadosamente. Neste momento, a campainha da porta da livraria tocou e a porta de madeira rangeu ao abrir. Os dois imediatamente seguiram e viram um lindo elfo em vestes brancas saindo da livraria. Os dois ficaram atordoados por um momento, mas Byron ficou atordoado porque não esperava que um elfo aparecesse na livraria, e Joseph ficou atordoado como esperado. Quando ele pegou emprestado, Filhos do Abismo, antes, ele adivinhou que o dono da livraria é uma espécie de vida longa, e há uma grande probabilidade de que ele seja um elfo. Agora esse palpite foi finalmente confirmado. Elfos são uma raça muito exclusiva e orgulhosa, e é quase impossível ficar com humanos. Pode-se dizer que eles nascem racistas. A história de um homem e um elfo se apaixonando é apenas uma história, afinal. E os elfos que saíram da livraria não eram apenas de sangue puro, mas também pareciam respeitosos quando saíram da livraria. A última dúvida no coração de Joseph foi respondida, e ele pensou que deveria devolver o livro, e a espada mágica deveria ter seu próprio novo dono. O elfo se virou para olhá-los, então levantou a cabeça e disse com um sorriso, humanos, o que vocês estão fazendo na frente do portão do meu senhor? Fim do capítulo. Capítulo 53. Byron olhou para o elfo caminhando em sua direção com espanto e disse, mestre. Ele ficou muito surpreso. Pela história que ele conhecia, as 4 bruxas originais pareciam ser as únicas que conseguiam fazer os elfos chamá-las de mestres, certo? Mas não pode, a menos de uma estrada de distância na frente deles, deve haver uma bruxa original que desceu de um sonho na livraria. Os enviados favorecidos por meu senhor são qualificados para representar a vontade de meu senhor. Doris virou a cabeça para olhar para Byron, semicerrou os olhos e sorriu e disse, as pessoas da Sociedade da Verdade estão realmente se tornando cada vez mais ignorantes. É a gentileza de nosso Senhor que lhe dá a coragem de ser ignorante, ou sua curiosidade já está sobrecarregada. Sua mente explodiu, e você ousou espionar a existência do meu senhor. Byron estava usando o manto acadêmico padrão da Truth Society, que podia ser reconhecido à primeira vista. Ele não é estranho a esse tipo de tom e tom. Este é um típico crente firme, e tudo está centrado em seu Senhor.
Não apenas religiões formais como a Domitiarte, mas quando alguns fanáticos na Truth Society falam sobre a grandeza do conhecimento, eles também cairão nesse estado. E o enorme éter no corpo do elfo oposto era tão deslumbrante quanto uma tocha, exalando uma aura perigosa descaradamente. Os sentidos de Byron, que estavam inexplicavelmente cegos, instantaneamente acordaram, e a curiosidade crescente encolheu instantaneamente. Depois de um torpor, suor frio brotou em suas costas em um instante. O que aconteceu com ele agora? Veja o que ele queria fazer agora. Independentemente da dissuasão do Sr. Joseph, mesmo discutindo com a outra parte, ele foi precipitadamente para uma área listada como nível I pela Secret Ritual Tower. Mesmo se ele tinha 10 vidas, não era o suficiente para essa curiosidade desperdiçar. Byron estava confuso e assustado, e jurou que não pretendia fazer isso em primeiro lugar. Embora ele seja a pessoa encarregada enviada pela Truth Society, ele não tem eficácia em combate e é puramente responsável por registrar. Para a batalha entre os dois níveis destruidores, o líder da investigação deve, é claro, ser Joseph, que também tem a força do nível destruidor e é um ex-cavaleiro glorioso. Mas por algum motivo, ele simplesmente ficou de cabeça quente. Byron olhou para a livraria silenciosa com medo e saudou com um sorriso. Não, sinto muito, por favor, me perdoe, só quero cumprir meu dever, investigar o assunto completamente e relatá-lo, só isso. Seu senhor é tão misericordioso que acredito que ele não discutirá com um buscador ignorante. Ele já descobriu que este elfo é o verdadeiro mestre da batalha agora. Sendo esse o caso, é o suficiente para descobrir o que aconteceu. Quanto à livraria, é muito perigosa. Doris sorriu e disse, vocês devem ter sorte. Ela caminhou até os dois e disse, por algum motivo, esses bruxos negros apareceram de repente e estavam prestes a lançar o feitiço destrutivo, Luz da Morte do Sol Extremo, na livraria e seus arredores. Eu os parei e os matei. Isso é tudo. Isso é tudo. Joseph deu um passo para o lado, ficou na frente de Byron e perguntou, o que você acha que eles estão fazendo? Em sua mente, ele adicionou uma nota às informações do dono da livraria. A julgar por este incidente, os bruxos negros da Seita Vermelha lançaram 3 ataques ao mesmo tempo, todos direcionados à existência, que causou enormes obstáculos às suas ações, o que pode ser considerado um contra-ataque em larga escala. O campo de batalha aqui é apenas um deles. No último meio-mês, sob a investigação da Sociedade da Verdade e da Torre Ritual Secreta, as fortalezas ocultas da Seita Vermelha e do Lobo Branco foram destruídas uma a uma, e o espaço para sobrevivência diminuiu gradualmente. Mas o lugar onde eles esconderam os ovos do espelho mágico nunca foi revelado. Por um lado, eles são cautelosos em suas ações. Uma vez que eles conseguem, eles imediatamente abrem o portal e recuam, nunca ficando por um tempo. Mesmo se alguém for pego, eles basicamente cometem suicídio imediatamente. Embora a Seita Vermelha não seja uma seita, seu estilo de comportamento parece ser todo fanático. Por outro lado, é porque o caixão de oração, Murphy continua criando pessoas ressuscitadas. Há um grande número desses fantoches ressuscitados. Embora sua força geral seja relativamente baixa, eles ainda causam muitos problemas para investigações de acompanhamento. Desta vez, o contra-ataque concentrado foi direcionado à organização de caçadores, Aranha, da qual o Lobo Branco se separou. Porque a rede de inteligência de Mouse, Rian foi interceptada por eles antes, e eles estão muito familiarizados com a composição do Lobo Branco, matar. E a última coisa que resta é o contra-cerco diário contra a Torre do Ritual Secreto e a Sociedade da Verdade. Só que desta vez foi mais violento. Só de pensar nisso, a eclosão do ovo do espelho mágico deveria ter chegado ao estágio final, então o carnaval final começou. Mas eu não esperava que não fosse o fundo que tivesse problemas com essa operação, mas o topo, e era o topo. O líder supremo, Murphy, morreu diretamente nesta batalha infalível. Deste ponto de vista, o dono da livraria deve ter feito algo excessivo a eles se eles seriam alvos da Seita Vermelha. E agora,
Ele pediu a seus subordinados que matassem diretamente o líder do Shijiao. O dono da livraria, essa é a escolha de ficar do lado deles. Doris sorriu lindamente e gentilmente, e ela podia ver que o cavaleiro na frente dela queria proteger o jovem atrás dela. Ela inclinou a cabeça, mostrando um olhar angustiado. Como eu saberia disso? Eu não deveria perguntar a você. Acabei de vir para Nujin em nome da família Iris e vi o enviado do meu senhor encontrar esses bandidos inexplicavelmente. O ataque não deveria ser contra-atacado. Além disso, eu ajudei você a parar esses bandidos. Você não só não é grato, mas também está planejando agressivamente interrogá-los. É assim que Nujin trata os convidados. Joseph moveu seus membros protéticos e assentiu. Admito que lidamos mal com esse assunto. Na verdade, sou muito grato e respeitoso com o dono desta livraria. Ele uma vez me emprestou um livro e resolveu os problemas que me incomodavam. Depois de um longo tempo de problemas, se não for inconveniente hoje, então eu definitivamente o visitarei agora. Byron disse apressadamente, agora que tudo está claro, podemos voltar e relatar. Obrigado por sua contribuição para Nujin. A verdade agradecerá. Antes de terminar de falar, o comunicador em seu corpo tocou de repente. Byron o pegou e olhou para ele. Suas pupilas encolheram, e ele imediatamente injetou conexão etérea. Ele respirou fundo e disse, Senhor. Vice-presidente. Sim, Byron, entregue o comunicador ao grande sábio da família Iris. Byron imediatamente o entregou cuidadosamente e olhou para Doris. Doris semicerrou os olhos e o recebeu. A voz do outro lado do comunicador era velha, mas poderosa. Taoris, não te vejo há 300 anos. Você está bem, Andrew? Distrito Central de Nujin, escritório da Truth Society. O edifício de mármore branco puro é elegante e lindo, e o piso liso e brilhante pode até ser visto claramente. A área do centro até a recepção é extremamente ampla, enquanto sofás, cadeiras, mesas de centro e quadros brancos estão dispostos em ambos os lados, que são áreas de discussão uma por uma. O complexo edifício de 13 andares é como uma combinação de um enorme edifício de ensino e uma biblioteca. No pátio escavado no centro, um espécime do cadáver de um dragão antigo está selado em vidro como uma paisagem para as pessoas visitarem. Neste momento, em um escritório luxuosamente decorado no último andar, a cena parece um pouco com um centro de atividades para idosos. Dois velhos estavam sentados um de frente para o outro, com uma partida de xadrez na mesa de centro no meio. Eu não esperava que a família Iris aparecesse novamente. Um dos velhos virou a cabeça e murmurou, olhando para Andrew, o vice-presidente da Truth Society que estava ao telefone na sacada. A antiga paixão apareceu de repente, mas infelizmente, o antigo bom rapaz agora se tornou um velho. Tenha cuidado, pois seu financiamento de alquimia será deduzido. Outro velho abaixou a cabeça e provocou em voz baixa, então estendeu a mão para mover uma peça de xadrez e disse, a recompensa de Wild foi aceita, e haverá uma grande despesa. Seu projeto de pesquisa bagunçado será colocado em espera. Fim do capítulo. Capítulo 54. É bem sabido que Wild tem um status de recompensa em oferta na lista da Sociedade da Verdade. Mas depois de 2 anos inteiros, ninguém realmente aceitou a recompensa. Primeiro de tudo, é responsabilidade dos Cavaleiros da Torre do Ritual Secreto eliminar a violência e a segurança, e poucas pessoas têm um senso extra de justiça para exercer. Em segundo lugar, Wild é realmente cruel e tirânico como um mago das trevas, mas ele também está no nível de destruição, afinal. Nível de destruição desabilitado ou nível de destruição. Dê 10.000 passos para trás, mesmo que seja um nível de destruição que foi espancado até a morte, contanto que possa mobilizar o éter, pode matar o nível de pânico com apenas algumas palavras. Sem a força do nível de destruição, quem ousaria aceitar esta ordem? Quanto ao nível de destruição, quem não tem esse dinheiro? Eles são todos figurões, quem quer matar alguém, ele deveria fazer isso sozinho.
E se o carro capotar, isso prejudicará sua reputação e o ganho superará a perda, então por que se preocupar? Além disso, você não viu que seu maior inimigo, Joseph, não aceitou a recompensa. Por que pessoas comuns se juntam à diversão? Além do mais, Wilde ainda está desaparecido, e não há informações precisas para provar se ele está vivo ou morto. Há algum tempo, houve uma notícia de que ele foi encontrado no território Nujin, mas não houve acompanhamento. Aceitar essa recompensa significa gastar muito esforço para encontrar o Wilde desaparecido primeiro. Não é difícil. Depois de resolver esse conjunto de lógica, é bastante normal que a recompensa de Wilde seja seguida por alguém após um lapso de 2 anos. Walter Leonard, diretor de alquimia da Truth Society, levantou a cabeça em insatisfação quando ouviu as palavras e disse de volta: se este é um projeto confuso, então sua mecânica é inútil, e você não estuda como fazer parada de mão o dia todo. Lavagem automática de cabelo significa luva de punho multifuncional que trava a garganta. Se você quer que eu diga, o presidente não deve alocar fundos para você. Então ele disse com uma cara estranha: a recompensa de Wilde é realmente aceita. Existe algum grandalhão que seja destrutivo e não tenha nada para fazer recentemente. Ele olhou para o tabuleiro de xadrez e de repente percebeu com uma expressão de: eu vejo através, meu caro Fitch, suspeito que você esteja planejando usar isso para desviar minha atenção e, em seguida, trapacear para vencer. O diretor de mecânica, Howell Fitch, gritou estranhamente e deu um tapinha na mesa: ei, eu pareço esse tipo de pessoa. Leonard balançou a cabeça: você não se parece com isso. Então ele moveu um peão e disse firmemente: você é. Fekei olhou para ele, abriu os braços e suspirou: embora você tenha me prejudicado tanto, ainda vou considerá-lo meu melhor amigo. Leonard zombou: enquanto você tiver dinheiro, qualquer um pode ser seu amigo. O astuto e implacável Fitch que caiu nos olhos do dinheiro. Fitch balançou a cabeça e disse: você me entendeu mal profundamente, mas devo dizer que toda a minha pesquisa é útil, e o projeto, Pneu de Lama, chegou ao fim. Assim que você conseguir a pedra filosofal, você pode imediatamente dar o último passo. Graças à ajuda da senhora Doris, a qualidade da pedra filosofal no caixão do sono eterno é muito maior do que a produzida por seus mestres da alquimia. Leonard ouviu o yin e o yang do velho do lado oposto, cutucou suas orelhas e disse zombeteiramente: o último passo será feito em breve. Já ouvi essa frase dezenas de vezes, mas cada vez depois de mais de 10 dias, você tem que fazer outro relatório de falha e continuar a se candidatar a financiamento experimental. Às vezes eu realmente me pergunto se esse é o seu truque para enganar o financiamento. Isso é porque a pedra filosofal que você forneceu não era pura o suficiente. Não discuta, é óbvio que suas habilidades são ruins. Os dois se encararam por um tempo, então bufaram em uníssono e abaixaram a cabeça para olhar o tabuleiro de xadrez. Depois de um tempo, Leonard não conseguiu evitar dizer novamente: você ainda não disse quem exatamente aceitou a recompensa. Embora ele possa perguntar diretamente na rede interna da Truth Society, essa assistência externa o deixa muito envergonhado. O quê? Fitch soltou uma risada curta e estranha, olhou triunfantemente para o diretor de alquimia que falou primeiro e disse: eu sei que você não consegue adivinhar, quem recebeu a recompensa desta vez não é um caçador de nível destruição, mas um caçador de nível pânico. Caçador? Nível pânico. Leonard franziu a testa: você está brincando comigo? Ele pensou sobre isso novamente: não era. O fato de que a Truth Society poderia aprovar essa pessoa para aceitar a recompensa significava que ele tinha pelo menos metade da chance de completar a tarefa. Mas se esse caçador é apenas nível pânico, então a resposta é óbvia. Certificação de avanço para o nível destruição. Se você quer ser promovido na lista anual da Truth Society, você precisa de certificação de escritura. Por exemplo, em uma certa batalha, se alguém derrotar um nível Destroyer, então o nível de certificação será julgado como nível Destroyer.
Se não houver luta em tempos de paz, então testes de éter padronizados também estão disponíveis. É que haverá um rótulo de teste padronizado após o nome, que parece um anão invisível, então em circunstâncias normais, o registro ainda é usado para certificação. Está certo, Fitch assentiu e disse. O caçador em pânico Bartan Eckerman, o vigia noturno pálido, propôs usar a recompensa de Wild como sua conquista. No teste padronizado, sua força após injetar o sangue imundo definitivamente atingiu o nível de destruição, então passamos em sua aplicação. Leonard assentiu, entendo, mas ele realmente pode encontrar. Do que você está falando? Andrew entrou de repente e interrompeu a conversa entre os dois. Ele se sentou no sofá ao lado dos dois e jogou o comunicador ao lado dele. O vice-presidente da Truth Society suspirou e disse, eu não esperava isso. Leonard perguntou, presidente, o que há de errado? Andrew parecia complicado e suspirou, 300 anos se passaram, estou ficando velho, mas ela ainda é a mesma de que me lembro, e até mesmo seu tom não mudou nem um pouco, me fazendo sentir como se estivesse em um sonho. Leonard pensou consigo mesmo que essa era provavelmente a melancolia depois de conhecer sua paixão. O elfo de Talruz é originalmente uma espécie de vida longa, e é inevitável que não haja mudanças. Não há nada para se emocionar. Mas, pelo bem de seus próprios fundos, é melhor não falar pessoalmente. Fitch perguntou, presidente, o que aconteceu com aquela livraria? A família Iris realmente foi confiada a ele. Não é baseado nele, mas em sua suposta existência por trás disso. Os arquivos da Torre do Ritual Secreto foram transmitidos. Você pode ver por si mesmo. Andrew franziu a testa ferozmente para esse tipo de declaração, com uma pitada de desgosto oculto brilhando em seus olhos, ele ponderou, eu não acreditava que haveria um nível de Deus não descoberto em Nujin, mas o arquivo escrito pelo próprio Joseph tem que ser levado a sério. Mas como a atitude da facção é boa, podemos escolher testá-la lentamente, mas tal existência em Nujin é sempre um problema. Leonard disse, o que você quer dizer? Vamos dar uma olhada primeiro. Andrew se levantou e disse indiferentemente, Wild também tem uma conexão com esta livraria, guie Eckerman até lá e deixe-o ser nossos olhos. Fim do capítulo. Capítulo 55. Fitch e Leonard se entreolharam. Leonard hesitou por um momento e disse, é muito perigoso testar um nível de Deus. Acho que precisamos ser mais cautelosos. Fekei assentiu e disse, e o mais importante agora é lidar com o ovo do espelho mágico primeiro. Murphy está morto, o culto vermelho está uma bagunça e os remanescentes do lobo branco são difíceis de sustentar. Este é o melhor momento para persegui-los. Primeiro de tudo, acredito no julgamento da Torre do Ritual Secreto e de Joseph. Segundo, desta vez, Murphy atacou primeiro e Doris revidou. Até agora, a livraria não tomou a iniciativa de atacar. E a posição da Shigiel sobre a livraria e a loja de manuais de energia pelo menos não está do lado deles. É uma pena que Doris não a tenha deixado viva. Caso contrário, podemos saber o motivo das ações da Shigiel desta vez. O ovo do espelho mágico é naturalmente a maior prioridade, então é a melhor escolha deixar Eckerman testá-lo. Não nego que o estou usando. Andrew disse, pelo menos precisamos saber os padrões de comportamento e as intenções gerais do dono da livraria. Isso não pode ser explicado por simpatia. Precisamos ser responsáveis por dezenas de milhões de pessoas na NU. Este incidente é o suficiente para refletirmos sobre o que estamos fazendo. Ele olhou para a cortina de chuva escura do lado de fora da sacada, como se olhasse mais alto através das nuvens espessas. O significado da verdade não é apenas buscar conhecimento, mas também manter a ordem. Se houver muito poder, haverá corrupção interna. O coração de Fitch e Leonard deu um pulo, e eles vagamente sentiram algo. Andrew colocou as mãos no corrimão da sacada, seus olhos caíram sobre o cadáver do dragão no pátio central, e disse em uma voz profunda,
A falha do nosso monitoramento está fora de dúvida, o que fez com que o Shijiao e o Lobo Branco escapassem repetidamente e ele esteve escondido até agora, mas o problema é que ele está lá dentro. Os dois não conseguiram ficar parados imediatamente. O significado do vice-presidente era: há um fantasma na Sociedade da Verdade. Andrew virou a cabeça, seus olhos eram como um relâmpago, e disse: se este assunto não for tratado adequadamente, a credibilidade da Sociedade da Verdade será muito reduzida. Não podemos pagar esse preço. Aqui está a lista de pessoas que estiveram em contato com a rede etérea desde que o ovo do espelho mágico caiu da brecha no sonho no mês passado. Vocês dois não são minhas pessoas mais próximas, mas estão longe do centro do poder. Eu sei que para os seres humanos, o que faltará na verdade presente é uma agência de autopoliciamento, e espero que vocês dois sejam os complementos disso. Leonard e Fitch pegaram a lista, um pouco surpreso e hesitante. Não se preocupe, esse também é o significado da Presidente Maria. Andrew acrescentou: ela foi carimbada nesta lista. Se não fosse por ela atingir o nível de Deus, ela deveria ser a pessoa que autorizou você agora, e este plano já foi preparado. Os dois vasculharam e encontraram o selo da Presidente Maria, e os traços de éter nele não podiam ser falsificados. Andrew continuou: é isso, deixe Ackerman testar primeiro. Se necessário, não temos medo dos deuses. Afinal, até os deuses morrerão um dia, e apenas a verdade durará para sempre. Se a avaliação da torre do ritual secreto não for amigável, mas agora não é uma tentação, mas mobilizar todo o poder para limpar a outra parte do mapa de Nujin. A força individual já se tornou uma coisa do passado. Embora haja apenas um punhado de destruidores se eles realmente lutarem, os deuses também terão que pesar o destruidor estelar de éter da Sociedade da Verdade. Mas, dessa forma, isso inevitavelmente causará baixas em massa. A razão pela qual Shijiao e White Wolf conseguiram se esconder por tanto tempo é que eles são muito fracos e muito bons em correr. No estado de incerteza, a verdade não será capaz de usar algumas armas extremamente letais, e só pode usar a Ethernet e a mão de obra para caçar. E agora a rede Ethernet ainda está sendo manipulada por insiders, o que torna a situação muito delicada. Originalmente, quando Murphy apareceu, a Truth Society havia planejado usar o dispositivo de perturbação espacial para mantê-los lá, mas a aparição de Doris os forçou a parar e continuar a assistir à batalha. Os dois de Leonard guardaram a lista e disseram: só a verdade dura para sempre. Nossa estação relatou que ontem à noite, uma explosão de usina de gás ocorreu entre as ruas 21 e 23. As vítimas foram pesadas, e a perda econômica é estimada em centenas de milhões. De acordo com a análise de especialistas, devido às más condições climáticas, a supervisão precária da fábrica e ao equipamento em mau estado por um longo tempo, uma série de explosões foram desencadeadas após serem atingidas por um raio. O fogo se espalhou rapidamente e a água acumulada então levou a casa embora. Felizmente, nossos bombeiros chegaram a tempo e resgataram rapidamente. Junto com a chuva forte, o fogo finalmente parou em frente a 23 RD Street. Podemos ver que esta estrada se tornou uma linha divisória óbvia. À esquerda, há casas intactas e, à direita, há ruínas. Lindy levantou-se cedo pela manhã e estava prestes a abrir a porta, quando ouviu que a TV do chefe ao lado estava transmitindo as notícias novamente. Ele ficou atordoado. Rua número 23, não é essa a rua. Cracklin abriu a porta e, em meio à chuva forte, havia máquinas trabalhando em todos os lugares, gritos fracos um após o outro, faróis ofuscantes e pequenas luzes piscando, e o lado oposto da estrada estava realmente em ruínas. Também há um monte de gente assistindo à excitação. Lindy até viu o repórter que estava transmitindo ao vivo. Acabei de adormecer, porque a explosão aconteceu de repente. Lindy contraiu os cantos da boca, sua qualidade de sono estava um pouco boa demais e ele não conseguia nem acordar da explosão de gás.
Exceto por receber tal ruse, Miss Elf, vender 30 livros de uma vez e afastar um carro cheio de pessoas suspeitas de visitar casas de negros ontem, nada aconteceu. Era pacífico e pacífico à noite, mas quando me levantei de manhã, disse que houve uma explosão no lado oposto. A vida é realmente mágica às vezes. Felizmente, parei no lado oposto, caso contrário, minha carreira de viajante no tempo teria chegado ao fim. Lindy balançou a cabeça e murmurou, então se lembrou de que parecia ter dito algo como, com os esforços conjuntos de todos, a situação vai melhorar cada vez mais, ontem, e tal tragédia aconteceu no dia seguinte. Será que ele é, um leite venenoso? Lindy tossiu 2 vezes, fechou a porta novamente como se nada tivesse acontecido e deu um passo para trás. Leite tóxico é supersticioso, não é aconselhável, não é aconselhável. Como de costume, ele foi até o balcão e sentou-se, acendeu as luzes, ligou o aquecedor, ferveu água quente para fazer chá e, ao contrário do normal, também regou especialmente as plantas em vasos no balcão. Dizem que é uma planta em vaso, mas na verdade parece um vaso de terra. Antes de Doris partir ontem, ela deixou para trás uma semente de planta. Segundo ela, deve ser muito preciosa, e não existe um truque misterioso que atraia meninas com seus próprios pensamentos e se alimente do desejo. Lindy pensou que seria bom purificar o ar na livraria, então ele pegou um vaso de flores velho e plantou as sementes nele, e ele não sabia quando elas iriam crescer. Com esperança em mente, Lindy deu um tapinha no vaso de flores e disse seriamente, se você for realmente atencioso, você deveria parecer melhor. Fim do capítulo. Capítulo 56. Está aqui. Ackerman levantou a cabeça na chuva e olhou para a livraria à sua frente. Gotas de chuva estalavam na aba curta da capa, escorriam rapidamente pelo contorno da capa e pousavam em poças no chão. No campo de visão, é exatamente o mesmo que as informações fornecidas pela Truth Society. Parece uma livraria muito comum, que até parece um pouco dilapidada, e não há nenhuma placa para a loja. Se você não olhar pela janela mal iluminada, poderá ver as fileiras de estantes e os livros nelas, e provavelmente nem conseguirá dizer que esta é uma livraria. Este não é o trabalho de um empresário. Ou melhor, o dono desta loja nunca pensou em vender livros, não é? Pelo contrário, era mais como manter a livraria deliberadamente deserta. Pensando dessa forma, é realmente suspeito. Ackerman fechou os olhos, captou o éter fino na chuva e confiou em seu extraordinário olfato para analisar. A aura etérica de Wilde existe nesta livraria, o que é mais óbvio do que o que ele sentiu em outros lugares. Embora ainda estivesse bem coberta, ainda não podia ser escondida dele. Há alguma sensação de perigo, mas não é forte. Parece ser uma criação de algum tipo de vida e alma, e é muito bom guardar a porta. Mas é sem dúvida impossível usar isso para resistir a um transcendente de seu nível. A informação dada pela Truth Society é que Wilde ficou nesta livraria 2 vezes, cada vez durando mais de 1 hora, mas a julgar pela impressão atual desta livraria, não deve ser uma fortaleza importante, mas mais como uma estação de trânsito oculta. Talvez seja inteligência, talvez seja um super item. Muitas pessoas vieram e foram aqui, trazendo algo e levando algo embora. Uma variedade confusa de trajetórias de éter riscou o ar, formando um mapa confuso. Entre elas, há trajetórias cada vez mais frequentes formadas pela respiração de Wilde do que outras trajetórias. Embora todos os vestígios sejam muito escassos, em comparação, ele é quase um visitante frequente desta livraria. Ackerman abriu os olhos. Se for assim, Wilde definitivamente voltará. O fato de o Conselho da Verdade não ter escolhido assustar o inimigo deve ser devido a essa consideração. Contanto que ele volte, então há uma chance de pegá-lo. Mas a Sociedade da Verdade parece estar preocupada com a Seita Vermelha e o Grupo Lobo Branco, ocupados procurando o paradeiro desses ratinhos que adoram perfurar o esgoto. Mas pensando bem, isso deve acabar logo. Ackerman olhou para as ruas e prédios que ainda estavam sendo reconstruídos atrás dele. Já fazia 1 semana desde a batalha anterior.
Por causa da chuva, a construção estava mais difícil do que antes. Então, simplesmente levou todos os moradores sobreviventes para outras áreas e, depois que essa área foi temporariamente limpa, eles foram cercados e colocados em espera. Ainda há partículas de éter espalhadas no ar, assim como fumaça de pólvora no campo de batalha. Mesmo depois que a guerra acabar, ainda haverá o cheiro de pólvora e sangue. A Torre do Ritual Secreto e a Sociedade da Verdade são realmente habilidosas em encobrir essas coisas. Depois que Murphy morreu, isso basicamente significou que Shigeal e White Wolf não tinham mais o maior apoio, fosse em termos de força ou confiança. TSK, é realmente uma morte, espero que ela possa entender onde está errada antes de morrer. A boca de Ackerman se curvou em um sorriso zombeteiro. Embora tenha sido azar de Murphy encontrar o grande sábio élfico que veio visitar a Sociedade da Verdade, mesmo que Doris não tivesse aparecido, sua derrota estaria condenada há muito tempo. O ovo do espelho mágico é realmente tão poderoso que pode seduzir o coração das pessoas a ponto de perderem a cabeça. Ackerman olhou para as ruínas e balançou a cabeça, depois olhou para trás, ele não queria tentar. Agora, sua tarefa é apenas sentar-se à margem e esperar por um coelho, e então completar sua própria avaliação do nível de destruição. Ele é um caçador, e as qualidades mais importantes de um caçador são cautela e paciência. Ackerman ainda não entrou na livraria, mas explorou novamente com cuidado. Recentemente, por causa do chamado bombardeio da usina de gás, muitas pessoas vieram aqui para se juntar à diversão, e é normal andar por aí algumas vezes. Ele sentiu os rastros de éter ao redor da livraria repetidamente, mas não importa como ele olhasse, havia apenas alguns. Quanto à livraria em si, desculpe, não há nenhum. Isso o fez sentir que estava fazendo demais. Afinal, mesmo que ele entre na livraria, ele está apenas fingindo ser um cliente comum e fazendo as tentações mais básicas. Finalmente, Ackerman sacudiu sua capa de chuva, caminhou até a porta da livraria, olhou para a placa de aberto e abriu a porta da livraria. A campainha da porta tocou suavemente. Gotas de água molhada caíram no chão, formando manchas de água uma a uma, e o layout da livraria apareceu. Outros não valem a pena mencionar. A gárgula no balcão é a fonte das flutuações de éter de Wild. Os olhos vermelhos sangue parecem estar brilhando com uma luz sanguinária, o que parece muito dissuasor. No entanto, de acordo com a experiência de Ackerman, além de conduzir ativamente esse tipo de criação, ele sente a intenção de matar e ataca automaticamente. Contanto que ele não tenha intenção de matar ou malícia, ele está absolutamente seguro. Ele está muito confiante em seu disfarce, mesmo que seus colegas estejam presentes, ele ainda pode deixar o oponente desavisado antes de fazer um movimento. Entrando lentamente na livraria, tirando sua capa de chuva e colocando-a no suporte de guarda-chuva ao lado da porta, Ackerman aumentou sua vigilância, controlou seus músculos e nunca mostrou nenhuma falha, e olhou ao redor com muita naturalidade. O jovem sentado no balcão levantou a cabeça neste momento e disse com muita habilidade: "Bem-vindo, você quer pegar livros emprestados, devolver livros ou comprar livros?" Ackerman estava desempenhando o papel de um funcionário de escritório comum no momento, e ele respondeu casualmente, dizendo: "Dê uma olhada." Isso mesmo, é muito adequado para uma pessoa comum que veio a essas ruínas para passear por causa da diversão e depois entrou em uma livraria de beira de estrada por tédio. Tal pessoa não tem propósito, então não há absolutamente nenhuma necessidade de escolher. Ackerman caminhou em direção ao balcão, pensando secretamente que o dono da livraria parecia ser apenas uma pessoa comum. Poderia ser que este é apenas um lugar como um depósito, o dono da livraria é uma pessoa ferramenta que pode ser descartada a qualquer momento, então basta encontrar uma pessoa comum para ficar no comando. Seus olhos examinaram o balcão a propósito. Nesta livraria escura e monótona, a única coisa colorida é uma planta em vaso no balcão. Era uma rosa vermelha, que estava prestes a florescer, com a cabeça ligeiramente curvada para fora.
As gotas de água nas pétalas refratavam a luz, e parecia muito bonita. Nesta livraria, a verdade é uma cor brilhante. Mas era apenas uma rosa comum. Eckermann estava prestes a levantar os pés para andar por aí, encerrando o primeiro teste. A rosa tremeu ligeiramente, e então um globo ocular saltou do centro do botão. Parecia se contorcer com um muco, e olhou diretamente para ele, com suas pupilas olhando avidamente para ele. O corpo inteiro de Eckermann congelou, seu couro cabeludo formigou por um tempo, e prestes a recuar, ele descobriu que não conseguia se mover. Ele olhou para aquele globo ocular involuntariamente, sentindo que algo em sua alma estava sendo puxado para longe e engolido. Armadilha? Como isso é possível? Ele não percebeu nada, nenhuma flutuação de éter também. O jovem atrás do balcão mostrou-lhe um sorriso muito gentil. Basta olhar ao redor, se você tiver alguma dúvida, é só me ligar. Fim do capítulo. Capítulo 57. O que estou olhando? Por que você olha para isso casualmente? Eu não consigo nem me mover. As pupilas de Eckermann tremeram levemente e violentamente, o que representava a luta intensa em seu coração naquele momento. Olhando para o sorriso gentil e amável do dono da livraria, ele sentiu profunda ironia e malícia nisso. Os olhos do dono da livraria eram como olhar para um palhaço que pulou na armadilha. Quanto mais entusiasmado ele parecia receber os convidados, mais condescendente ele era. Esse cara definitivamente viu através de seu disfarce há muito tempo, porque ele pensou que a outra parte não sabia de nada agora, fingindo ser um convidado comum, ele fingiu ser inteligente e disse, dê uma olhada. O dono da livraria respondeu de uma forma tão zombeteira, deu uma olhada casualmente. Ele só queria ver o medo e o desamparo nos olhos do intruso. O significado que ele queria expressar era muito claro, isso era intimidação e dissuasão nuas. Você não quer apenas dar uma olhada? Então você pode olhar para ele casualmente, eu não vou te impedir, você diz que não pode se mover. Desculpe, este é apenas um erro inadvertido do meu bichinho de estimação. Eckermann nunca sofreu tal humilhação. Matar pessoas nada mais é do que balançar a cabeça, mas o dono desta livraria quer matá-lo. Mas é uma pena que não importa o quanto ele tentasse se mover, era inútil. As veias azuis nos cantos de sua testa estavam todas salientes, e as veias estavam estourando, e olhos injetados de sangue apareceram nos cantos de seus olhos. Pode-se dizer que ele exauriu todas as suas forças. Ele jura que, em circunstâncias normais, sua força atual é suficiente para destruir todos os prédios dentro da livraria com um único soco. No entanto, a julgar pelo efeito superficial, ele apenas congelou no lugar, mantendo uma postura e olhando para a rosa, sem nenhum outro movimento. Ele foi completamente bloqueado por uma força invisível, de modo que não conseguia se mover. Ainda mais assustador, Eckermann sentiu que estava perdendo. É algo profundo na alma, que está sendo arrancado pelos olhos da rosa e engolido. Se você usar uma metáfora mais vívida, ele se sentiu como um pedaço fino de gelatina, que estava originalmente bem embrulhado em uma embalagem plástica, mas agora um buraco foi rasgado e sugado para fora. Era um sentimento muito abstrato, mas o fez sentir um medo profundamente enraizado, mas o que era ainda mais assustador era que ele não conseguia parar, não conseguia agarrar a parte de si mesmo que estava perdida. Então ele finalmente entendeu que não era o éter ou alguma força invisível que o tornava incapaz de se mover, então sua força não diminuiu em nada, e ele não sentiu nenhuma resistência. O que o está restringindo é o poder do coração. Os olhos da rosa estavam dizendo a ele, não se mova, então ele realmente não se moveu. O que diabos é isso? Eckermann estava apavorado no momento. Olhando para a rosa, seu coração mudou de raiva e pânico para impotência, e até mesmo implorando. Neste curto minuto, ele sentiu o que é desespero. Ele não conseguia imaginar se ficaria assim até morrer. O físico extraordinário de um caçador destrutivo permitiu que ele vivesse sem comida ou bebida por 3 meses inteiros. Receio que no momento da morte, apenas alegria e alívio permanecerá em seu coração.
O dono desta livraria deve ser um demônio que brinca com o coração das pessoas. Eckermann gritou silenciosamente em seu coração. Lindy está de muito bom humor hoje. Uma delas é que a semente que ele plantou finalmente cresceu e se tornou uma rosa vermelha particularmente bonita 7 dias depois. Embora pareça um pouco estranho florescer em 7 dias, e a rosa é obviamente um arbusto, é realmente estranho que essa coisa cresça uma única. Mas já que a senhorita Elf disse que é uma espécie rara, ela deve ter suas próprias características. Hoje em dia, muitas pessoas querem cultivar algumas flores e plantas para cultivar seu temperamento, mas na verdade elas cultivam o que querem. Esse tipo de flor cresce rápido e é fácil de cultivar. Talvez seja um ponto de venda. E não é dito que é uma rosa, talvez seja outra variedade, só se parece um pouco com ela. A segunda é que um novo hóspede veio. Nos últimos dias, não houve visitas de retorno de clientes antigos e nenhum novo hóspede chegou. Há leves sinais de retorno ao tempo frio quando havia poucas pessoas. Embora ele pense que esse tipo de vida de lazer não seja ruim, quem não quer ter um grupo de pessoas que podem falar sobre canja de galinha e ganhar muito dinheiro? No entanto, mesmo que um grupo de pessoas fosse atraído pela explosão, sua livraria ainda estava deserta e miserável. Até a locadora de vídeo ao lado tem mais negócios, mas não há ninguém do seu lado. Deixe Lindy começar a refletir se é hora de colocar a reforma da livraria na agenda. Na verdade, ele tem lutado com a reforma. No entanto, sem decoração seta apontando para a direita incapaz de atrair clientes seta apontando para a direita sem negócios seta apontando para a direita sem dinheiro seta apontando para a direita sem decoração. Este é um loop infinito. Ah, mas está tudo bem, não há outro hóspede aqui. Enquanto se desenvolve, também é sua carne. Lindy ficou muito feliz em receber os novos hóspedes e manteve seu alto entusiasmo habitual, sua atitude era tão calorosa quanto a primavera. No entanto, quando o cliente disse para dar uma olhada casualmente, o desejo de comprar não era realmente alto, então ele teve que encontrar uma maneira de estimulá-lo. Assim como Lindy estava pensando sobre isso, ele de repente percebeu que o cliente que estava apenas conversando casualmente, já tinha parado no balcão por um longo tempo. Ele olhou com algumas dúvidas. Meu convidado, há mais alguma coisa que você queira perguntar? Você não deu uma olhada? O convidado não respondeu, e seus olhos estavam firmemente fixos no balcão. Lindy seguiu seu olhar e viu sua planta de rosa em vaso. De repente, ele estendeu a mão e moveu a flor para um lugar na frente dele, onde a luz pudesse brilhar, e disse com um sorriso: você também acha que as flores que plantei são bonitas, não é? Ele deliberadamente virou a frente das plantas em vasos para fora, a fim de permitir que os convidados vissem melhor esta bela paisagem. Embora sua livraria seja um pouco decadente, mas por outro lado, se você puder ver uma flor tão bonita em tal lugar, o efeito será definitivamente mais surpreendente do que em um lugar magnífico. Parece que ele não perdeu seu tempo em vão. Ei! Conforme a posição do vaso de flores se movia, Eckermann e seu olhar de repente deixaram o abismo. De repente, ele respirou fundo como se tivesse desamarrado as algemas, estremeceu e então observou a flor na frente do dono da livraria com o rosto pálido. Primeiro virou o globo ocular algumas vezes, depois virou-se. Ele voltou e se escondeu entre as pétalas. Por causa da luz suficiente, Eckermann viu claramente desta vez que o interior do botão aberto estava densamente lotado de globos oculares se contorcendo. Ele até se perguntou se tinha alucinações por injeção excessiva de sangue sujo, mas quando olhou para cima e viu o sorriso caloroso do dono da livraria, ele sabia que não era uma ilusão. Mas o verdadeiro purgatório. Eckermann respirou fundo. É lindo, é lindo. De repente, ele não queria obter nenhuma certificação de nível de destruição e não queria mais encontrar Wild. Essas ambições e desejos desapareceram. Ele só queria ter uma poltrona reclinável e pensar sobre o sentido da vida. Fim do capítulo. Capítulo 58. Vi os convidados elogiarem sinceramente as rosas que cultivei.
Lindie sorriu e disse, obrigado por sua apreciação, acho que será muito feliz. Todas as coisas têm animismo, e respeitar todas as flores, plantas e pequenos animais é uma espécie de romance na vida. Além disso, a senhorita Elfo explicou especificamente a esta flor que ela também é atenciosa. Mesmo que seja a respeito ao coração feminino da senhorita. Irmã, o truque deste misterioso vendedor deve ser levado a sério. Se a senhorita Elfo voltar um dia e vir que ele dá tanta importância aos seus dons e intenções, ela também sentirá que é valorizada pelos outros. Então não haverá outra fonte regular de clientes. Olha, a maneira de ganhar dinheiro é acumular ao longo do tempo. É verdade que os detalhes determinam o sucesso ou o fracasso. Além do mais, ele plantou esta rosa com as próprias mãos e cuidou dela todos os dias durante 7 dias, alimentando-a com potes de água, o que também é muito emocionante. Eckermann ouviu as palavras, pensando na cena que viu agora, seu coração ficou ainda mais frio. O dono da livraria não só gosta de brincar com o coração das pessoas, mas também trata essa flor tão intimamente, como se tratasse esse monstro como seu próprio filho. Até mesmo um mago negro que violou o tabu como Murphy adoraria, no máximo, a besta dos sonhos ressuscitada como uma criação perfeita, e não trataria um monstro tão nojento como um ser humano. O que é o dono desta livraria? As pálpebras de Eckermann se contraíram, e de repente ele teve outro palpite mais razoável, e se o dono da livraria não for humano? Se ele próprio for semelhante a esta rosa, mas apenas coberto com uma camada de pele humana, então faz sentido. Por que não consigo sentir um pouco de hálito de éter? Porque minha personalidade é tão ruim e distorcida? Porque é tão poderosa sem motivo? Porque o que está na minha frente é algum tipo de criatura de nível superior. Mas a verdade vai, eles não saberão. A maldita sociedade da verdade está usando-o como uma arma. Como Wilde poderia ter as qualificações para usar este lugar como um ponto de trânsito, ele veio aqui para fazer uma confissão, é quase a mesma coisa. H.E.H.Ré. Eckermann riu algumas vezes, sentindo que o dono da livraria parecia um pouco feliz em elogiar esta flor, então os cantos de seus olhos se contraíram contra sua vontade. Estou apenas dizendo a verdade. Lindie olhou para o rosto do novo hóspede na frente dele, que parecia estar ficando mais pálido, moveu o vaso de flores em sua mão para o lado e disse, você não parece estar se sentindo bem, quer se sentar primeiro? Opa, o dono da livraria parece ter percebido que sua atitude está errada. Eckermann balançou a cabeça rapidamente. Não me sinto desconfortável em lugar nenhum. Lindie franziu a testa e disse, sério? Não seja corajoso. Ele pensou que o convidado na frente dele tinha uma personalidade forte. Mesmo que ele não pudesse mais se segurar e estivesse física e mentalmente exausto, ele não queria mostrar seu lado vulnerável na frente de estranhos. De fora, o novo convidado era um típico funcionário de escritório na casa dos 30. Trabalhadores de escritório dessa idade têm idosos e juniores, chefes do lado de fora e esposas do lado de dentro. Eles estão se aproximando de uma crise de meia-idade e ainda relutantes em desistir de sua juventude. Este é um período de pressão avassaladora. Além disso, parece ser atraído pela explosão para assistir à excitação, mas parece sem objetivo, e me sinto muito confuso por dentro. Vale a pena dar uma olhada. Então Lindie sorriu e disse, não se preocupe, sente-se, não há mais ninguém aqui, você não será visto por outros, se você tiver alguma coisa infeliz, por favor me diga, eu sou muito bom em explicar às pessoas. Pessoas com soluções abertas. O corpo inteiro de Eckermann estava rígido, e ele apenas sentiu que algo terrível aconteceria se ele não se sentasse. Há mais alguma coisa que o deixa infeliz? Claro, a única coisa que posso fazer é querer emboscar nesta livraria, mas fui emboscado em vez disso. Mas ele pode dizer isso? Certamente não. Dito isso, não seria desvendado? Você não está feliz? Então eu abrirei seu coração. Fisicamente, o significado do dono da livraria é tão direto.
Diante de uma ameaça mais flagrante do que antes, Eckermann só conseguiu acenar com a cabeça em humilhação e sentou-se no único outro assento da livraria com alguma hesitação. Lin-Die olhou para o hóspede hesitante que ainda se sentou e sabia que havia conseguido o primeiro passo, mas era muito difícil para alguém com essa personalidade confiar em seu coração. Ele tem que tomar a iniciativa de fazer perguntas, como abrir uma concha de molusco, passo a passo, para ver o coração mole sob o disfarce duro. Lin-Die cruzou as mãos e mostrou um sorriso empresarial. Não importa se você não quer dizer, deixe-me adivinhar sobre autodescoberta, certo? Autodescoberta, assim como encontrar problemas, é o termo profissional do professor Lin. Uma pessoa comum, desde que não esteja sofrendo de depressão grave, não importa o grau de depressão, definitivamente terá autoexploração e autoaperfeiçoamento. Muitas pessoas dizem que são um lixo, casa gorda morta e peixe salgado, mas, na verdade, quando se perguntam, definitivamente ainda têm expectativas para si mesmas. Mesmo que seja a segunda doença, imaginarei um. Também há muitas direções para alcançar uma autodescoberta em um determinado aspecto. Seja aprendendo uma nova habilidade ou melhorando o próprio nível em todos os aspectos, é uma autodescoberta. Mesmo se você corrigir um pequeno problema, descobrir uma coisa e resolver um problema, também pode ser chamado de autodescoberta. Se você pensar sobre isso, o escopo é incrível. Além do mais, o convidado na frente dele estava tão obviamente confuso, e até mesmo sua aparência era tão típica. Exatamente como é estar em apuros. Esta frase é o remédio certo, não acredito que ele não tenha tocado. As pupilas de Eckermann se contraíram de repente, e sua respiração ficou mais pesada por um momento. Ele sabia que eu estava passando por uma certificação destrutiva. Não, seria estranho se você não soubesse. Desse ponto de vista, ele já deveria saber que aceitei a recompensa de Wilde, então ele veio aqui para me emboscar. Eckermann se perguntou o que o dono da livraria estava fazendo. Se ele quisesse matá-lo, então todo o minuto sendo encarado por Hua, agora foi o suficiente para ele morrer inúmeras vezes. Mas o dono da livraria não fez nenhum movimento. Em vez disso, ele conversou com ele e parecia ter outras intenções. Eu desisti. Eckermann decidiu contar a verdade. Eles estão apenas me usando como uma ferramenta e jogando fora após o uso. Eu vejo através disso. Esse tipo de organização, falando de justiça, na verdade ainda está muito acima de nós e menospreza pessoas como nós. Havia algum sarcasmo em seu tom. Seja um mago negro ou um estudioso da sociedade da verdade, todos eles menosprezam os caçadores que tomaram emprestado o poder das bestas dos sonhos. A vontade de domar o sangue sujo é sua própria força. Lin-Die assentiu pensativamente. Acontece que era a opressão do chefe. Ele queria buscar uma promoção e aumento de salário, mas seus chefes inescrupulosos frequentemente o intimidavam, e ele percebeu sua natureza como um animal social, então ele ficou entediado, saiu correndo e vagou atordoado, e finalmente entrou em sua livraria. É tudo destino. Lin-Die olhou para ele. Você já pensou em encontrar outra saída? Fim do capítulo. Capítulo 59. Encontrar outra saída? Eckermann olhou para os olhos significativos do dono da livraria e ficou atordoado por um momento. O que isso significa? Lin-Die cruzou as mãos sob o queixo e explicou, já que você já sabe que é apenas uma ferramenta aos olhos deles, você ainda está disposto a deixá-los usar isso por nada. Receio que eles nem lhe darão o menor benefício, e até mesmo pediram muito de você, mas não lhe deram o respeito que você merece. Eckermann sentou-se em seu assento, ouvindo as palavras encantadoras, com uma expressão complicada. É claro que ele não estava reconciliado. A atitude de Truff em relação ao caçador o decepcionou e o irritou. Mas ele sempre soube da posição dos caçadores aos olhos de outras pessoas extraordinárias, porque seu poder é emprestado, e é muito instável, e a forma de expressão também é irracional. Alguns caçadores poderosos foram assimilados pelo sangue imundo no último momento da loucura, e se tornaram novas bestas dos sonhos, causando grandes danos.
Para a Sociedade da Verdade e a Torre dos Mistérios, eles são um grupo de jogadores oportunistas que podem se tornar inimigos a qualquer momento. A atitude, claro, não é boa. Os caçadores são ativamente avaliados na Sociedade da Verdade, e ainda mais algumas etapas, como testar o valor da sanidade. Ackerman sabe que isso não pode ser atribuído cegamente ao fato de que a verdade será tratada de forma diferente. Porque caçadores, é assim que eles são, é isso que os caçadores são. Incluindo ele mesmo, seu sangue imundo veio do homem pálido, e o grau de injeção já havia excedido o limite. Quando o poder do sangue é liberado, ele se torna um gigante branco deformado como um esqueleto, com tentáculos e esporas ósseas crescendo em suas costas e uma cavidade aberta em seu peito. Já indistinguível de uma pessoa pálida, real. Ackerman é um desses chamados caçadores velhos. Sua sanidade está à beira do colapso o ano todo, e sua vontade é muito fraca. Ele só consegue manter sua sanidade tomando constantemente os tranquilizantes de alta potência vendidos pela farmácia da Sociedade da Verdade. Mas ele tem muito orgulho do próprio caçador. Eles não têm o espírito de cavaleiros, nem a herança de magos, nem a sabedoria de estudiosos. Eles são apenas mortais de carne e osso, desenterrando feras de sangue e alma como suas próprias armas. Mas mesmo para ele, um caçador cuja força já atingiu o nível destrutivo, a Sociedade da Verdade não lhe deu o respeito necessário. Isso é simplesmente enganoso deliberado, tratando-o como uma ferramenta completa. Eu não pensei sobre isso, tenho outras escolhas. Ackerman cerrou os punhos, sua expressão cheia de contradições e lutas. Eles monopolizam tudo relacionado a isso. Se eu quiser ganhar um lugar, devo seguir o caminho deles. Acabou sendo um empreendimento monopolista, e parece que deveria ser enorme. Talvez haja semelhanças com o desenvolvimento de recursos lawyer do pai de Jizishu, e a profissão ou habilidades dominadas por este cliente aconteçam nesta área, então se ele quiser fazer conquistas neste campo, ele tem que seguir as regras da empresa, não há como. Neste caso, a situação é de fato mais problemática. Esta não é apenas uma questão de negócios, mas também relacionada a desejos pessoais. Escolha sofrer e ser intimidado em uma grande empresa, ou diminua um pouco os requisitos e vá para algumas empresas menores, ou seja mais completo e simplesmente mude sua carreira com ousadia. Bem, isso é improvável. Se não for pela determinação de quebrar o barco, ou a empresa for muito obscura, caso contrário, não vale a pena. Mas como o convidado do lado oposto disse que nunca pensou em ter outras opções, isso mostra que seu coração é realmente controlado por alguns estereótipos de pensamento, e ele pode aceitar algumas mudanças importantes em seu coração. Lindy ponderou, então, você realmente acha que eles são a autoridade? Sem eles, não há possibilidade de você existir. Você realmente tem que obter seu lugar deles. Se você pensar sobre sua situação atual, pensar sobre sua possível situação futura e então pensar sobre a situação de pessoas semelhantes ao seu redor, você saberá que não estou alarmando ou tentando encorajá-lo. Só espero que você possa fazer suas próprias escolhas reais. Ackerman sentou-se rígido em seu assento como se tivesse sido atingido por um raio. Mesmo sendo um dia frio e chuvoso, ele sentiu como se um fogo estivesse queimando em seu coração. Sim, enquanto ele despreza e critica a Sociedade da Verdade, por que não subconscientemente considerar a Sociedade da Verdade como a existência de autoridade absoluta? Mas, na verdade, eles não se importam com os caçadores. Talvez, quando os caçadores estão lutando por uma certificação oficial, o pessoal do Pra-Vida esteja rindo de sua estupidez. Hunter, deixe o próprio caçador aprovar, porque deixar outros ditarem. Só assim, os caçadores se levantarão um dia. Embora a identidade e o propósito do dono da livraria na frente dele sejam temporariamente desconhecidos, o que ele disse foi tão ensurdecedor que ele de repente se iluminou. Ackerman de repente percebeu e disse animadamente, eu entendo. O que você quer dizer é que temos que encontrar a saída por nós mesmos e temos que confiar em nós mesmos. Ok, você tem essa determinação?
Parece que, embora esse convidado tenha caído na confusão antes da crise da meia-idade, ele ainda tem um coração que não admite derrota. Estou disposto a lutar uma última vez e escolher investir em empreendedorismo. Lindy ficou um pouco surpreso, mas a situação ainda estava dentro do alcance controlável. Ele tem suas próprias reservas de canja de galinha de todos os tipos, o suficiente para lidar com todos os tipos de escolhas. Isso mesmo, até agora, essas ainda são habilidades de conversação. Se você pensar com cuidado, verá que ele na verdade apenas combinou algumas perguntas que não apontavam claramente para o conteúdo com base em informações conhecidas. Na verdade, como entender tudo depende de como as próprias partes pensam. Pessoas diferentes, com humores diferentes, inevitavelmente chegarão a respostas diferentes, e essa é a escolha delas, que na verdade não tem nada a ver com Lindy. É que no final, tudo será atribuído às suas palavras, e parece que ele quis dizer isso. Lindy piscou e assentiu com um sorriso calmo. Às vezes, comprometer-se cegamente não lhe dará a paz e a tranquilidade que você quer, mas os fará pensar que você é fraco e enganador, e isso só vai piorar. Para eles, sua força sozinha pode não ser o suficiente, mas você não está sozinho, você ainda tem companheiros com os quais pode se unir. Que tal fazer uma nova tentativa? Claro, tudo depende de seus próprios pensamentos, e você deve considerar cuidadosamente, não se arrependa disso. Ouvindo suas palavras, Ackerman pareceu ver a real intenção por trás do dono da livraria. Ele está provocando conflitos entre os caçadores e a Sociedade da Verdade, e quer derrubar a autoridade da Sociedade da Verdade. Sim, é o entretenimento do diabo brincar com os corações das pessoas e provocar conflitos. Mas, as palavras do diabo permaneceram em seu coração, e realmente moveram seu coração. Ackerman não sabia o que o absorvia naquela flor, mas ele vagamente sentiu que poderia ser uma parte de seu desejo. Como o dono da livraria o interrompeu na hora, ele só foi absorvido pelo desejo mais forte naquele momento, que era completar a avaliação do nível de destruição. Agora ele não tem ideia sobre o reconhecimento da verdade. Pelo contrário, ele realmente quer tentar essa decisão da qual não se arrependerá, levantando a bandeira que pertence ao caçador. É realmente algo pelo qual ansiar. Ackerman respirou fundo. Eu sei que é perigoso, mas devo estar louco por querer fazer isso. Lindy sorriu e disse: tenho outra convidada chamada Jizishu, ela pode ajudar vocês, e eu os apresentarei um ao outro outro dia. Como filha única da chefe da Lower Resource Development, a senhorita Ji, não é difícil conseguir um emprego. Fim do capítulo. Capítulo 60. Embora Lindy apenas tenha guiado os pensamentos internos do convidado à sua frente, já que a outra parte quer tentar abrir um negócio, ele acha que é uma coisa boa. Afinal, as bênçãos de 996 e o paraíso de 007, muitas pessoas não conseguem suportar. O destino é uma questão pequena, mas a calvície é um grande problema. Já que ele foi intimidado por seu chefe na empresa, até o ponto em que foi usado como uma ferramenta, o que causaria sérios danos psicológicos e físicos, então é realmente uma escolha melhor seguir outro caminho. No entanto, é muito difícil se transformar de um animal social de meia-idade em um pioneiro empreendedor. Requer não apenas determinação, mas também métodos e fundos. O mais básico é não ter preocupações. No entanto, já que a outra parte tomou uma decisão tão rapidamente e também sabia que esse assunto era muito perigoso, então ele deveria ter confiança. Para me tornar um novo cliente tão arduamente conquistado, não vou desaparecer tão cedo. Lindy sentiu que era melhor obter uma apólice de seguro. Coincidentemente, a senhorita Ji deve ser capaz de ajudar um pouco, pelo menos para garantir que os convidados na minha frente não percam seus empregos. Lower Resource Development Company, controlada pelo pai de Jizishu, é uma grande empresa que quase monopoliza todos os direitos de desenvolvimento mineral na Cidade Baixa e penetra em quase todos os aspectos da New Gold. Na New Gold, a influência desta empresa é inimaginável.
Pelo menos, na Terra, provavelmente é difícil ver uma empresa em seu campo de visão para sempre. Independentemente de comida, roupa, moradia, transporte e todas as esferas da vida, contanto que você esteja disposto a cavar, deve haver uma sombra desta empresa atrás de você. Mesmo um estrangeiro como Lin Die, que está neste mundo há apenas 3 anos, pode sentir profundamente sua influência. Quando ele geralmente sai para comprar comida e repor as necessidades diárias, ele descobrirá que pelo menos metade do interior está marcada com o logotipo da Roller Resources, uma escada descendente abstrata. Até mesmo os CDs e tocadores de CD vendidos na locadora ao lado foram produzidos pela gravadora de Hole. E o conteúdo reproduzido nele pode ser um álbum lançado por um artista em uma empresa de entretenimento controlada por Lu E.R. Lin Die uma vez pesquisou a história da Hole Resources por curiosidade e descobriu que a empresa existia há um tempo inacreditavelmente longo do zero, e seu antecessor era na verdade um exército que governava a Cidade Baixa. As razões históricas são muito complicadas e muitas coisas não são mais testáveis. Os controladores da própria Hole Resources mudaram por várias gerações, e as pessoas dentro deles podem não entender. Mas, em resumo, a causa raiz do fenômeno atual do monopólio é, na verdade, toda a estrutura da NU. Uptown é completamente erguida do chão, uma cidade artificial feita de aço. No geral, se você olhar para baixo de uma altitude elevada, é um círculo enorme. A área ocupada por Nujin atingiu o tamanho de uma província na China. As ruas perto da área central têm seus próprios nomes, enquanto o resto das ruas são numeradas com letras e números. A rua número 23 onde Lin Die está localizada é, na verdade, um local muito próximo da área central entre as ruas digitais. A área urbana inferior se refere à zona de transição subterrânea e terrestre. A julgar por essa estrutura, pode-se imaginar que a cidade alta em si é uma criação artificial completa e não há recursos naturais. Os recursos naturais reais estão todos concentrados na Cidade Baixa. E a Cidade Baixa, porque os moradores nela são todos pacientes e seus descendentes que foram poluídos por doenças estranhas porque tocaram a fronteira de Aesir, a névoa do Muro Alto. Eles foram isolados à força por dezenas de milhões de anos e formaram uma ecologia completamente diferente do solo. A propósito, a fonte da Igreja da Peste é na verdade o distrito de Xiaosheng e, hoje, ainda é a principal crença no distrito de Xiaosheng. Isso resultou em uma separação completa das áreas urbanas altas e baixas. Portanto, houve organizações que viajam entre as áreas urbanas altas e baixas para coletar recursos para a área urbana alta. Mais tarde, passo a passo, essas instituições competiram e se fundiram, e finalmente formaram uma empresa gigante, a Hole Resource Development Corporation. Agora, apenas esta empresa tem o direito de emitir independentemente o passe do centro da cidade. Algumas outras empresas de desenvolvimento devem obter uma licença do Distrito Central antes de poderem ir para a Cidade Baixa para explorar e minerar. Claro, os moradores da área urbana alta também podem se inscrever para ir para a área urbana baixa, mas devem ser aprovados em vários níveis e ter razões suficientes e legítimas. Em circunstâncias normais, todos são jornalistas ou acadêmicos e precisam assinar acordos muito complicados para descer. Voltando ao assunto, resumindo, a Loer Resource Development Company é uma empresa tão grande, e Jizishu, como filha única do dono de uma empresa tão grande, é uma pessoa de classe alta de verdade, então deve ser muito fácil para ele arranjar um emprego. Ela deve conseguir te ajudar um pouco. Lin Die estava com medo de que os convidados do outro lado não acreditassem que ele conhecia essa jovem, então ele explicou. Ela encontrou alguns problemas alguns dias atrás, e eu os ajudei a orientá-los a resolvê-los. Você tem que pagar de volta. As pupilas de Ackerman encolheram quando ele ouviu as palavras, e sua expressão surgiu de repente, então é ela, então é. Dessa forma, faz sentido. Como caçador, embora esteja sozinho, ele tem alguma compreensão da situação atual de Nujin.
A oportunidade de cooperação entre o caçador de lobos brancos e o mago negro da seita vermelha foi na verdade porque o lobo branco de Harris perdeu na luta contra a Aranha, liderada por Jizishu. No final, ele teve que matar o segundo líder, Kaji, e escapar sozinho. Mais tarde, quando as forças foram integradas, elas se envolveram com o Shijiao. A razão pela qual Harris perdeu foi que Jizishu, que havia sido caçado, de repente se tornou mais forte. Para muitas pessoas, esse é um mistério que ainda é difícil de entender. E Ackerman finalmente descobriu agora que ela recebeu ajuda do dono da livraria. Não é de se admirar, olhando para o que o dono da livraria disse a ele agora, poderia ser. Ele queria integrar os caçadores dispersos e independentes em uma organização que pudesse rivalizar a Sociedade da Verdade e a Torre dos Rituais Secretos. Se for esse o caso, será uma grande adição à história de Hunter. E o padrão de todo o Nu mudará de acordo. O coração de Ackerman estava em altos e baixos e, ao mesmo tempo, ele sentia um profundo medo do dono da livraria e nem ousava pensar nisso. Este é um jogo de xadrez para os figurões. E ele, felizmente, se tornou um pequeno peão no jogo. No entanto, outra pequena questão surgiu em sua mente. Pegar livros emprestados? Os olhos de Ackerman foram para as estantes. O sorriso de Lindy se aprofundou. Fad. Depois de muito tempo de esforço, finalmente cheguei ao ponto. Eu estava prestes a dizer isso. É a primeira vez que você faz esse tipo de coisa, pessoas com pouca experiência definitivamente encontrarão muitas dificuldades no próximo processo. Tenho um livro muito útil aqui, é melhor você pegá-lo e lê-lo primeiro. Olhe, Lindy pegou um exemplar de Empreendedorismo a Custo Zero, na estante. Fim do capítulo.